Bem-vindo, bem-vinda à nossa semana da Confeitaria Pet. Eu sou a Carol Sprott, fundadora da Chef de Animale. Eu sou formada em gastronomia, chefe de cozinha internacional e patissier. Eu sempre fui apaixonada pela gastronomia e também pelos animais. A minha inspiração vem desde cedo na casa da minha avó, onde nos reuníamos para comer e também ficar em torno dos animais. Eu convivi toda a minha vida com todos os tipos de animal e também sempre fui apaixonada pela gastronomia. Trabalhei em diversos restaurantes, tive meu próprio restaurante, mas eu senti que faltava algo. E existe alguma coisa mais prazerosa do que o carinho do animal? E por que não trabalhar em forma de comida com esse amor? Em 2012 aconteceu algo incrível. Eu me uni com a doutora Bettina Michalak, médica veterinária e nutróloga, para fundar a Chef de Animale. A partir daí, muita coisa incrível aconteceu. E eu gostaria de mostrar uma delas para você. A comunidade Chef de Animale disponibiliza um treinamento 100% online, com aulas práticas em vídeo, apostilas de apoio em cada módulo e a área para tirar todas as suas dúvidas. Além disso, possui uma comunidade fechada e exclusiva dentro do Facebook para a troca e compartilhamento de experiência entre profissionais e empresários de todo o Brasil que atuam na área. Ao fazer parte da comunidade, você será capaz de criar suas próprias receitas, tendo a liberdade para desenvolver novos produtos e libertar toda a sua criatividade. Tudo isso com a nossa mentoria. Eu, Carol Sprott, que sou chefe internacional e patissier, e a doutora Bettina Michalak, que é a minha sócia e médica veterinária. Eu não sei se você sabe, mas a Chef de Animale possui uma loja física aqui na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E além de fabricantes de alimentos, nós também recebemos os clientes aqui na nossa loja. Ou seja, diferente de outros cursos de confeitaria pet que você vê por aí, nós temos todos esses anos de experiência. Então, caso você tenha alguma dúvida, você ainda pode vir até nós. Você já foi em algum estabelecimento pet friendly, onde você pode levar o seu animal, mas lá não encontrou nenhum produto que seja apto para o consumo dele e acabou se pegando e compartilhando o seu alimento com o seu pet? Você sabia que isso pode fazer muito mal? Mas os seus problemas acabaram. Conhecendo as receitas e os ingredientes aptos para o seu consumo, você vai ter receitas específicas desenvolvidas justamente para esse fim. E se você simplesmente quer fazer um bolo de aniversário para o seu pet, você pode sentir segurança. Já que eu sou médica veterinária e acompanhei o processo desse curso do início ao fim, posso garantir para vocês que todas essas receitas são muito seguras e aptos para o consumo não só dos cães, mas também dos gatos, de todas as raças, de todas as idades. Cupcake de cenoura. Para essa receita nós vamos precisar de 40 gramas de manteiga sem sal, 20 ml de melado, 2 ovos, 40 gramas de cenoura ralada, 150 ml de leite de coco sem açúcar, esse aqui nós mesmos fizemos, 55 gramas de farinha de maracujá, uma colher de bicarbonato de sódio e para ativar esse bicarbonato, hoje eu vou utilizar o limão. Vamos dar início à receita. Então eu vou adicionar as 40 gramas de manteiga e o melado. Nós vamos bater
a manteiga e o melado, só os dois inicialmente. Agora nós vamos adicionar os 2 ovos e bater mais um pouquinho. Agora que nossa mistura já está bem incorporada, nós vamos adicionar os demais ingredientes. Os demais ingredientes não precisam ser adicionados com uma batedeira, a gente vai adicionar e mexer com uma espátula. ml de leite de coco. O leite de coco dá um sabor muito bom para as massas, além de ser utilizado por completo. Nós pegamos o coco, liquidificamos ele com água, passamos ele numa peneira e ali está o líquido, o leite de coco. E agora nós vamos adicionar 55 gramas dessa farinha de maracujá. Quando você adiciona a farinha de maracujá e vai mexer a primeira vez, você vai achar que vai ficar um pouquinho líquido, mas a farinha já vai incorporando e ela vai criar uma estrutura bem legal para esse cupcake. Ela é a única farinha que nós vamos utilizar no cupcake. Olha como ela já vai incorporando. E é realmente esse o ponto que tem que ficar o cup. É uma massa um pouquinho mais pesada, como ela leva manteiga. E agora nós vamos adicionar o nosso agente do crescimento. Nesse caso, é o bicarbonato com o suco de limão. Olha a reação que causa. Está pronta a nossa massa de cupcake de cenoura. Agora nós vamos pegar uma forma, eu vou utilizar essas forminhas próprias para cupcake. E essa massa vai render 5 unidades de cup. Então, nós vamos retirar as forminhas, posicionar sobre essa forma de cupcakes e adicionar a massa dentro das forminhas. Olha como fica bem airada.
Eu dou uma batidinha para ficar mais retinho depois de assar a massa. E o cupcake vai ao forno. Aqui está o resultado do nosso cupcake de cenoura. Ele fica muito macio, quero mostrar para você. Tenho certeza que eles vão amar. Para finalizar o nosso cupcake, nós precisamos colocar um recheio e uma cobertura nele. Eu tenho aqui esse furador de cupcake. Você pode retirar o centro do cup para conseguir adicionar um recheio. Então eu vou retirar aqui todos. O recheio do nosso cup será de manteiga de amendoim. Basta pegar o recheio e adicionar. Eu gosto de fazer em rolinhos assim, fica muito mais fácil, que basta você adicionar dentro do cupcake. E para deixar o nosso cupcake ainda mais bonito, nós vamos adicionar uma cobertura. Eu escolhi a cobertura de cúrcuma, cream cheese com cúrcuma. Basta pressionar o bico e fazer um movimento para deixar o topo do cup. Aqui estão os nossos cupcakes finalizados. Desculpe interromper a sua aula, mas eu tenho um recado muito importante para você. Esse curso de confeitaria pet 100% gratuito que você está fazendo é só a pontinha do iceberg. Temos a comunidade Chef de Animale de confeitaria para cães e gatos, com maior volume e qualidade de conteúdo em todo o Brasil. É sério, você não vai encontrar um curso tão completo assim nem mesmo no exterior. Fica de olho nas nossas mensagens. Quando a gente abrir uma nova turma, eu vou te avisar para você poder fazer parte, tá bom? Se você ainda não tá fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp, para tudo que você tá fazendo e corre lá para participar. Assim você garante estar por dentro de todas as nossas notificações. Eu sempre fui apaixonada pela gastronomia e também pelos animais. A minha inspiração vem desde cedo na casa da minha avó, onde nos reuníamos para comer e também ficar em torno dos animais. Eu convivi toda a minha vida com todos os tipos de animal e também sempre fui apaixonada pela gastronomia. Trabalhei em diversos restaurantes, tive meu próprio restaurante, mas eu senti que faltava algo. E existe alguma coisa mais prazerosa do que o carinho do animal? E por que não trabalhar em forma de comida com esse amor? Em 2012 aconteceu algo incrível. Eu me uni com a doutora Bettina Michalak, médica veterinária e nutróloga, para fundar a Chef de Animale. A partir daí, muita coisa incrível aconteceu. E eu gostaria de mostrar uma delas para você. Para o nosso bolo de número, vamos precisar para a nossa massa de uma banana, 20 gramas de manteiga derretida, 200 ml de água, 40 gramas de aveia e 350 gramas de farinha de trigo. Para o nosso recheio, hoje nós vamos utilizar batata roxa e batata doce. Olha isso! Nós vamos fazer um purê e colocar dentro dos
sacos de confeitar, 400 gramas de cada batata. Além disso, nós vamos utilizar os nossos itens de decoração. Eu separei aqui várias opções para você ver o que você deseja utilizar aí na sua casa. Temos amora, amêndoas, blueberry, flor comestível, framboesa, cranberry desidratado e morango. Para dar início, gostaria de passar para você o que nós vamos precisar de utensílios para essa receita. Nós vamos precisar de um refratário para mexer a nossa massa. Também vai ser necessário um rolo de massas. Eu vou utilizar aqui formas para pôr assar o nosso bolo e também vamos utilizar alguns garfos e também facas. Então vamos começar. Para dar início, nós vamos descascar a nossa banana, colocar ela no refratário e amassá-la. Então, com o auxílio do garfo, vamos amassar essa banana e vamos ir adicionando o restante dos ingredientes. Lembrando que o bolo de número, ele pode ser feito de duas formas. Como nós vamos fazer hoje, que é uma massa base, como uma massa de biscoito, ou então até mesmo com uma massa fofinha, uma massa tradicional de bolo. A massa tradicional de bolo não fica com a visualização do número tão bonita quanto essa massa que eu vou apresentar para você hoje. Então, vamos adicionar aqui a nossa manteiga derretida. Essa nossa base de massa, ela é como se fosse aqueles biscoitos amanteigados, que tem muito no Natal, sabe? Mas, diferente dos biscoitos para humanos, nós vamos utilizar uma proporção de manteiga bem menor. Quero mostrar para você que o tempo de forno dessa massinha vai ser diferente do que tradicionalmente de um biscoito. Nós vamos adicionar a nossa aveia. No início, podemos ir misturando com o garfo mesmo. Isso vai fazer com que nós não ficamos com a mão tão suja e eu só vou adicionar para misturar no final. Agora nós vamos adicionando a nossa farinha de trigo, devagarinho, vamos mexendo até ficar uma massa mais homogênea. E no final nós vamos utilizar as mãos mesmo, tá? Então vai adicionando a farinha, vai mexendo e agora ela já vai tomar mais consistência aqui, ó. Nesse ponto, quando você já não consegue mais mexer com o garfo, tá na hora de adicionar as mãos. Vamos colocar mais um pouco de farinha e agora ir misturando. Então ela realmente vai ficar com o aspecto de uma massa de biscoito. É um bolo diferenciado e você vai ver como ele vai ficar muito bonito. Para esse bolo vai ser necessário fazer um molde do seu número. Você pode imprimir ele no computador, um número maior, ou então fazer com a própria mão, tá? Sem problema nenhum. Eu fiz a nossa forminha aqui hoje com as próprias mãos. Deixa eu mostrar para você aqui. O número de escolha de hoje foi o número 3. Temos vários aniversários nessa idade, né, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para você. Eu fiz em uma folha sulfite o número 3 desenhado e depois disso eu colei ele em um papelão para deixar mais estruturado e ficar mais fácil de fazer o nosso corte. Agora chegou a hora de nós tirarmos o refratário e colocarmos a nossa massa na mesa. Vamos adicionar um pouco mais de farinha de trigo integral para a gente ter mobilidade para passar o rolo sobre a massa. Aqui sobrou um pouquinho de farinha que eu vou deixar caso a gente precise para fazer esse processo. Então aqui com a massinha já pronta, eu vou dividi-la e utilizar apenas metade nesse início. Nosso bolo de número vai ter duas camadas, então nós precisamos de duas numerações aqui. Então vou fazer 2 número 3 e não vamos desperdiçar a massa não, tá? Nós vamos utilizar o restante dessa massa para fazer um biscoito. Então aqui com o próprio rolo
eu vou movimentando. Ela é uma massa, aqui deu uma quebradinha, já vou juntar ela. Ela é uma massa muito fácil de trabalhar, então você não vai ter problema para deixar na espessura. Olha a espessura que eu deixei aqui. Nessa espessura, nós vamos agora pegar a numeração para ver se deu o tamanho de esticado da massa. Olha aqui, certinho. Você pode utilizar diversas facas para fazer o corte dessa massa. Eu gosto de utilizar essas facas que tem uma pontinha. Ela fica muito mais fácil de fazer esse cortezinho. Então a gente passa pelas laterais, fica muito fácil com esse molde. Basta apenas ir passando, é por isso que eu coloco em um papelão. Assim dá muito mais estrutura para a gente fazer esse corte e a gente vai utilizar ele mais uma vez que eu vou mostrar para você. Então vamos cortar, deixar o número bem bonito. Como você pode ver, eu fiz o número com um lápis mesmo. Fui adequando na folha e fui deixando ele do tamanho que eu desejava. Então agora, com o nosso número prontinho, vou colocar a nossa massa aqui e eu quero mostrar para você uma coisa que vai fazer toda a diferença. Agora, nós vamos pegar esse número . Calma, pessoal, não tem problema não. Vamos colocar o nosso número aqui. E a parte mais importante, lembrando, nós vamos fazer mais um número desse. Nós podemos deixar ele de espessuras diferentes, mas nunca deixar ele com os números diferentes, né? Então, nessa hora, você pega o seu molde, vem novamente aqui para deixar exatamente nessa forma. Isso porque, como a gente vai fazer mais uma numeração e vai colocar em outra camada, os números têm que estar exatamente do mesmo tamanho. Então é importantíssimo fazer esse passo. Na própria forma, nós vamos adequando e como a gente movimenta para erguer a forma, é de extrema importância deixar ele exatamente do tamanho que a gente fez o corte na mesma forma. Então, sem medo, vai arrumando até ele ficar da forma correta na numeração. Nós vamos repetir esse processo com mais uma massinha. Já deixa o seu forno ligado a 180 graus. Vou colocar mais um pouquinho de farinha para ficar mais fácil da gente modelar aqui na mesa. Então, da mesma forma, vou esticar essa massa. Deixar na mesma espessura e colocar o nosso molde sobre essa massa e fazer os nossos cortes da mesma forma do anterior. Então nós vamos já guardando a nossa massinha aqui que eu vou mostrar para você o que nós vamos fazer com ela. Sem desperdícios. Então, da mesma forma, nosso molde está pronto. Vamos pegar agora a nossa forma, retirar essa numeração daqui. Então não tem problema ir dobrando nesse momento, que a gente vai finalizar na forma de assar. Aqui com o nosso número 3, nós pegamos o molde novamente, colocamos sobre ele para deixar no tamanho exato do anterior. Agora, essa numeração vai para o forno por 15 minutos e com o restante da massa eu quero que você aproveite toda ela e nós vamos esticar e fazer biscoitos. Os biscoitos, mesmo sendo tamanhos menores, nós vamos deixar eles no forno por 20 minutos. Isso porque o bolo ele vai ficar mais macio mesmo, mas o biscoito, para nós termos uma conservação maior, a gente vai deixar ele bem sequinho no forno. Então vamos lá, dando continuidade.
esticar a nossa massa, sempre utilizando um pouquinho de farinha para não grudar. Na verdade, essa é uma receita em duas, né? Mas eu não tenho como deixar a gente ter essa perda de massa aqui. Eu preciso mostrar para você que a gente pode utilizar 100%. Claro que o bolo de número, a gente vai ter corte deles, então é necessário fazer um pouco mais de massa mesmo. Então por isso que a gente utiliza o restante para fazer os biscoitinhos de banana, que vão ter validade de 30 dias. É muito fácil o cortador, é só colocar sobre a massa, ele já vai fazer o corte. Essa é uma massa, ela desgruda com muita facilidade, então nós vamos conseguir fazer toda a retirada dela aqui e já adicionar na nossa forma para assar. Vamos repetir o processo com o restante da massa para utilizar toda ela. Então agora nós vamos colocar biscoitos cortados sobre a forma. Eu gosto de utilizar essa forma perfurada para fazer biscoito, porque como a intenção do biscoito é realmente retirar a umidade do produto, se a gente utiliza elas é muito mais rápido, porque tem duas saídas de ar, no caso para cima e também para baixo, por causa da perfuração. Nós vamos dar continuidade aqui para utilizar toda a massa. Vou tirar esse potinho da frente para vocês tiverem tranquilidade. Olha só, sempre tentando deixar a mesma espessura da massa para os biscoitos, porque como ele vai ao forno todo junto, para ele levar o mesmo tempo de todos os biscoitinhos. Então novamente vamos fazer o corte da massa e já vamos adicionar a nossa forma. Agora os nossos biscoitos e também os nossos números vão para o forno a 180 graus. Lembrando, o bolo vai ficar em torno de 15 minutos e os biscoitinhos mais ou menos 20 minutos. Já se passaram os 15 minutinhos da massa do bolo e também 20 minutinhos da massa dos biscoitos. Eu já retirei eles do forno e estão aqui esfriando um pouquinho, porque ninguém quer se queimar, né, pessoal? Principalmente as massas dos bolos, elas devem estar frias. Isso porque nós vamos adicionar recheio, cobertura e também frutas. Então, para não ficarem um pouquinho feias essas frutas como queimadas ou o nosso recheio e cobertura escorrer, elas devem estar frias. Vamos começar a nossa montagem no bolo. Para isso, nós vamos precisar de um refratário para colocar. Essa daqui é uma embalagem própria para bolo, então ela fica muito fácil se um cliente quiser transportar. O nosso primeiro passo, antes de iniciar, é prender o número 3 na nossa forminha. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar os nossos purês. Olha a coloração dessa batata doce roxa, que coisa mais linda que ficou. E essa daqui é a nossa de batata doce. Para quem não conhece a batata doce roxa, ela parece muito com a batata doce tradicional. O que muda é que a casca é um pouco mais escura e eu vou quebrar aqui para mostrar para você. Dentro dela, olha aí como fica bonito. Depois de cozinhar em água, eu coloco um pouquinho de manteiga e amasso com o próprio garfo. Você pode também, porque ela vai precisar ficar sem nenhum gruminho. Então, se você não conseguir amassar bem com o garfo, você pode processar no processador ou então passar numa peneira. Assim não vai ficar nenhum gruminho. E agora, nós vamos grudar a nossa primeira massa na base da forma. Fazendo como? Adicionando um pouquinho do recheio na parte de baixo do número e vamos colar ele. Olha só a diferença. Isso porque, se nós não fizermos esse processo, quando você for levantar esse bolo, por ser essa massinha mais parecida com um biscoito, ela vai começar a andar e vai se desfazer todo o bolo. Então esse é um passo muito importante.
Agora nós vamos começar. Essa nossa primeira parte é o nosso recheio. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou fazer as bicagens alternadas para ficar a coloração diferente. Fazendo como? Colocando bem na pontinha uma de cada. Outra dica que eu quero dar para você. Se você for utilizar outro purê, como coloração laranja, uma abóbora ou uma cenoura, não cozinhe esses produtos em água. Cozinha eles no vapor. A batata você pode cozinhar em água, porque realmente ela tem bastante amido e ela não vai ficar tão mole. Mas no caso de uma abóbora que tem mais umidade, se você cozinhar ela em água, ela vai ficar mais um purê para caldo, diria assim. Então, esse detalhe é muito importante. Vamos dar continuidade aqui. Aqui é um trabalho de paciência, com muita tranquilidade, vai fazendo as bicagens, alternando as nossas recheios. O mais importante é ficar nas partes de fora, que é onde vai aparecer o bolo. Depois nessa parte interna você pode vir apenas com uma coloração, sem problema nenhum. E agora, já finalizando aqui as laterais. Opa, esse não veio, não tem problema. A gente coloca aqui, adiciona e agora nós vamos finalizar aqui. Já fiz toda a lateral, agora eu vou preencher a parte interna. Vou utilizar apenas a batata doce normal. Vamos fazendo assim, para ficar em toda a base do nosso número. Olha que lindo que ficou, fica lindo as cores alternadas. Nesse momento, nós vamos pegar a nossa outra base do número 3 e vamos colocar sobre. Olha a importância de deixar o número certinho. Essa massinha, como ela é de banana e tem bastante umidade, ela faz um pouco essas bolhas, mas não tem problema, pessoal. A gente vai cobrir tudo isso e o bolo vai ficar perfeito. Vamos dar continuidade na bicagem, agora na parte superior do nosso bolo. Da mesma forma, vamos ir alternando as colorações para ficar uma cor bem bonita e um bolo bem colorido. Eu trouxe hoje vários produtos para a gente colocar sobre o bolo, mas existem outras frutas que você também pode utilizar, como physalis, kiwi, então um figo também fica muito bonito nesse bolo. Então tenta sempre utilizar com base na coloração que você está fazendo nesse bolo. Como esse bolo é roxo e amarelo, a minha intenção não foi trazer coisas tão alaranjadas para esse bolo.
Então vocês vão ver como vai ficar bonito a coloração. Essas flores comestíveis também fazem toda a diferença para esse bolo. E agora nós vamos, como é a parte superior, nós vamos alternando e também deixando essa base toda colorida na parte superior do bolo. Vamos lá, agora eu vou adicionar os roxos. Agora eu vou vir com a batata doce e preencher todos os espaços que ficaram. Olha que lindo o nosso bolo de numeração número 3. Agora chegou a hora de dar o toque todo do bolo. Então aqui eu trouxe hoje para adicionar amêndoas, amoras, blueberries, framboesa, flores comestíveis, cranberry desidratado e o nosso morango. Nós vamos colocar sobre o bolo cada item de forma aleatória. Eu trouxe aqui vários modelos para vocês utilizarem, mas podem ser utilizados todos esses outros que eu falei também. Então, para dar início, eu vou começar aqui com o nosso blueberry, o murtigo. Vou colocar ele nessas partes onde tem mais a batata doce, normal. Vou deixar ele ainda mais bonito nessa coloração roxa. Vamos adicionar a nossa framboesa. Cranberry desidratado. Agora eu vou adicionar o nosso morango. Eu tenho alguns morangos pequenininhos que eu vou colocar inteiro e esses maiores eu vou cortar na metade. Algumas amoras. Agora amêndoas. Essas amêndoas são amêndoas em lascas que a gente chama. Você encontra essas amêndoas em lojas de produtos naturais. Elas têm elas mais quebradinhas e essas em forminhas de lasca, que fica muito bonito sobre o bolo, para trazer uma coloração mais clara no meio dessas, todas essas frutas vermelhas aqui. Lembrando que as frutas vermelhas têm muitos antioxidantes e são ótimas para os pés. E por último, eu vou adicionar aqui no nosso bolo as flores, vou adicionar nossas flores comestíveis. Olha, tem várias florzinhas aqui, eu separei alguma para vocês verem os modelos, mas eu vou adicionar essas baseadas na nossa coloração que já estamos utilizando. As flores comestíveis você pode
encontrar em várias lojas de produtos naturais também, ou então em alguns empórios. Vou colocar também algumas pétalas para ter o aproveitamento 100% das nossas florzinhas. Vou adicionar mais essas aqui. Aqui está o resultado do nosso bolo de número. O que você achou? Desculpa por atrapalhar a sua aula, mas eu venho aqui para dar um recado muito importante. Esse curso de confeitaria pet 100% gratuito que você está assistindo é só o começo dessa jornada. Nós temos também o curso e a comunidade Chef de Animale para cães e gatos, que é aí o maior conteúdo com mais qualidade de todo o Brasil. Por isso, eu quero te dizer que eu vou te mandar mensagem quando abrirem as vagas no nosso curso. E eu quero também que você pare tudo que você está fazendo se você ainda não estiver no nosso grupo de WhatsApp, porque lá a gente vai ter a certeza que você está recebendo as nossas mensagens. Agora, a doutora Betina tem uma pergunta para te fazer. Qual é a pergunta, Betina? Carol, sabe o que eu quero saber de verdade dos nossos alunos? Se todos eles têm essa preocupação com a saúde dos nossos pets. Eu e a Carol vamos passar aqui para vocês as matérias-primas de extrema qualidade e que vão agregar valor nutricional nas receitas. Sabe por quê? Eu falo isso com convicção. Nós fazemos muitos bolos de aniversário todos os anos. E ao longo desses anos, nós fomos adquirindo uma experiência que somente a prática pode nos trazer. Os nossos produtos foram melhorando e se aprimorando a cada ano que passava. E se você já produziu esses petiscos ou até mesmo bolo de aniversário para pets, mas não tem tanta certeza do que você está fazendo, tome muito cuidado. Afinal, é mais fácil do que você imagina acabar prejudicando a saúde deles. Esses detalhes podem não somente fazer os pets passarem mal, mas também você pode ser penalizado perante a legislação vigente. Nesse curso, nós vamos compartilhar com você todo o caminho que você vai ter que trilhar, de A a Z, para assim conseguir desenvolver as suas receitas diferenciadas e ter muito sucesso nesse ramo. Na comunidade Chef de Animale de confeitaria para cães e gatos, você terá o passo a passo para estruturar o seu negócio no ramo da alimentação natural para cães e gatos, focado na produção de bolos e petiscos, ou seja, especializado na confeitaria pet. Atenção! O único treinamento no Brasil 100% produzido por uma chefe internacional e patissier, juntamente com uma médica veterinária, que realmente vivem da confeitaria para cães e gatos. Isso lhe dará total segurança para preparar suas receitas e estruturar o seu negócio de maneira totalmente íntegra. Oferecemos um suporte exclusivo para cada um de nossos alunos, pelo tempo de 1 ano. Por 1 ano você vai poder contar com a minha ajuda e com a ajuda da Carol para superar suas dificuldades. E para que você não tenha surpresas em relação ao valor do curso, responde para mim. Você já tem ideia de quanto nós já tivemos que investir para chegar até aqui? A Carol tem 2 graduações e diversas especializações, assim como eu. Foram mais de R$1 milhão investidos em todos os projetos da Chef de Animale até hoje. E lembrando, se você tem alguma dúvida ou curiosidade, comenta aqui para nós.
Fazemos questão de responder todos vocês com todo o carinho que nós temos para oferecer. E para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar um pouco mais de tantos focinhos felizes que já passaram por aqui.